Eu creio que mais uma vez Deus nos dará graça para podermos meditar em Sua palavra e ter o pão da vida que nós precisamos ter. Amém? Nós vamos ler em Tiago, capítulo 1, o versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Senhor Deus, para falar das coisas do céu, nós precisamos de sabedoria celestial. Não carecemos de sabedoria do mundo, mas sabedoria do céu. E São Tiago está nos ajudando e nos alertando nesta hora através de sua epístola, dizendo para nós que temos falta de sabedoria, pedir ao Senhor, que o Senhor dá. E nós vimos aqui humildemente ante o seu altar e suplicamos esta sabedoria que supera qualquer coisa que o homem possa ter. Eu quero esta sabedoria. Este povo quer esta sabedoria. E a sua igreja, esposa, ela é sábia. Ela tem sabedoria. Por isso, estamos pedindo, porque nós queremos estar preparados como uma esposa pronta para encontrar o esposo. Fale conosco, Senhor, e derrama este espírito de sabedoria em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus é a fonte de toda sabedoria. Você crê nisto? Tudo que nós precisamos, devemos buscar nele. Temos sido informados pela própria Bíblia que se tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se tem falta de cura, você sabe que ele é o curador. Agora, a sabedoria é um dom de Deus. Eu quero estudar com vocês sobre isso um pouquinho e ver a sabedoria que é um dom de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 8. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 7 agora. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós queremos mais do Espírito para uma coisa útil. Deus não dá para você jogar fora.
Se for útil, e quem sabe que vai ser útil Deus dar esta sabedoria? Só Ele sabe. Por isso Ele dá, porque Ele sabe o que vamos fazer com esta sabedoria. Existem 9 dons. E se você notar, a sabedoria está nos primeiros dons. E por que usar, como os pentecostais usam, os penúltimos dons? Para dizer que é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo, quando existem 9 dons, e estes primeiros dons são deixados de lado. Eu quero então falar um pouquinho sobre ele. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Você notou que, em primeiro lugar, é a sabedoria? O primeiro dom que nós temos aqui em 1 Coríntios 12, verso 8, porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria. Então nós queremos meditar nisso, porque falar em sabedoria, se você chamasse Pedro, dissesse, Pedro, você fala em sabedoria? Quem ia escutar Pedro falar de sabedoria? Era difícil escutar Pedro falando em sabedoria. Eles queriam ouvir outra pessoa, menos Pedro, falar em sabedoria. Mas Pedro falou de coisas que não era fácil as pessoas também crer. Pedro mostrou que Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, que não arrependeram nos dias de Noé. Então Pedro levou a mensagem tão profunda e tão longe, que ele falou que Jesus Cristo, ao morrer, ele foi pregar para os espíritos em prisão. Ele largou de pregar na terra e foi pregar lá no inferno, para os espíritos em prisão. E quem teve essa sabedoria? Pedro. Pedro soube disso. Quer dizer, sabedoria, um dom de sabedoria, não era para Deus dar para Saulo de Tarso. Ele era sábio. Mas você vai ver uma sabedoria pelo Espírito. Era Pedro, que era um ignorante na letra, mas ele tinha sabedoria do Espírito, ele era revelado. Então nós temos que unir sabedoria e revelação, porque só sabedoria não adianta. Eu preciso de sabedoria e revelação. Agora, sabedoria não adianta a sabedoria do mundo. Se você tem a sabedoria de Deus, você tem que ver que ela está associada na Bíblia com a revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Muitas vezes a pessoa não tem a sabedoria de Deus, porque se tiver a sabedoria de Deus, você terá a revelação. Terá a revelação. A sabedoria, que é um dom de Deus, caminha junto com a revelação. Paulo está dizendo, pedindo aqui, através como uma oração. Nós temos que pedir a Deus, porque Ele nos dá entendimento e o espírito de sabedoria e de revelação. Mas, Senhor Jesus, me dê o espírito de sabedoria e de revelação. Quando você chega em Pentecostes, você vê que Deus tinha derramado isto sobre aquele inculto homem chamado Pedro. Ele não tinha sabedoria mundana,
Mas ele tinha a sabedoria associada com a revelação. E quando aquilo associou, ele pôde dar uma mensagem no dia de Pentecostes que muitos de nós levamos a vida inteira para pregar. Ele pregou em 15 minutos. Ele ganhou 3.000 almas. Ele batizou 3.000 pessoas. E não diz nada que foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque Pedro, para começar, ele tinha o espírito de sabedoria. Ele não era sábio, mas Deus deu para Pedro o espírito de sabedoria e de revelação. Quando eles perguntaram em Atos 2,37, que faremos, varões e irmãos? Pedro foi quem levantou, porque ele tinha o espírito de sabedoria e de revelação. Aquilo estava associado à sabedoria com a revelação. O que nós temos que fazer? Por que outro não levantou? Por que o mais entendido não levantou? Por que sempre quando fala em revelação, Pedro está ali? Quem diz os homens ser o filho do homem? Uns dizem uma coisa, é Elias, é Jeremias, é João Batista, é um dos profetas, e vós, quem dizeis que eu sou? Por que foi Pedro quem teve que levantar? Deus já estava mostrando que ele ia usar aquele inculto homem, ignorante na letra, mas tinha uma revelação da letra. Porque tem gente que tem letra. Pedro não tinha revelação da letra. Tem gente que é letrado, que tem conhecimento, mas não tem revelação da letra. E que nós temos que pedir, Senhor, me dê um espírito de sabedoria e de revelação. Eu quero que esta sabedoria minha esteja associada com a revelação, porque senão eu só serei sábio, mas eu não terei revelação. Eu conhecerei grandes coisas, mas não saberei, como os pentecostais, nem o nome do Pai. Dentro da mensagem, eu conhecerei toda a mensagem do profeta, mas não saberei nada da terceira etapa dos 7 trovões. Porque o que dá conhecimento, sabedoria dos 7 selos, dos 7 trovões, é a revelação. Então, se eu tenho a sabedoria e não tenho a revelação, eu tenho a letra. E me falta a revelação daquela letra. E eu estou pedindo para Deus me dar a revelação da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, é tão bom a gente poder alcançar esta luz. Você caminha com Pedro, vai onde Pedro for. Alguém diz, mas é um ignorante. Mas era preferível estar atrás do ignorante Pedro, na reunião dele, que ele não sabia falar, quem sabe o aramaico direito, sabia falar quase nada, mas que tinha um grupo que ouvia sua mensagem e que ele era aquele indivíduo que manifestou a revelação desde quando Cristo esteve na terra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre vocês todos, nem vocês são meus discípulos, mas falando no meio de 12, ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a revelação que você teve de quem eu sou, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, dá gosto andar com Pedro. Dá gosto andar com Pedro. Mas vai te dar nervoso e agitação andar com Anás. Se você caminhar com Anás um pouquinho, você vai passar raiva. Aí você precisa chegar no Pentecostes. Dizer, Senhor, me enche do Espírito Santo. Porque se o Senhor não me encher do Espírito Santo, não posso nem passar perto do Anás. Porque o que o Anás fala do Senhor, o que o Caifás fala do Senhor, eu não aguento. Me dê o Espírito Santo, me converta. É hora que nós precisamos pedir conversão.
para poder conversar com os outros. Porque eles são tão ignorantes do assunto, como Anás e Caifás era tão ignorante daquele assunto do Calvário, e que Pedro tinha tanta luz, tanta revelação, que não dava para andar com Anás e Caifás, porque ele ia passar nervoso e sacar a espada toda hora. Você viu que uma hora ele sacou da espada, e Jesus falou, guarda a sua espada. A hora que você converter, você vai ver, vai ser diferente. Aí ele foi convertido no dia de Pentecostes. Senhor, me converta, me dê sabedoria associada com a revelação. Então aqui vamos pensar nisso. Sabedoria associada com a revelação. Não só sabedoria, mas associada, ligada com a revelação, para eu poder saber quem tu és. Amém. Aleluia. Eu vou chegar em alguma coisa que você pode não gostar muito, mas todo eleito gosta. Mas eu vou chegar lá, eu creio que eu vou chegar lá. Eu estou rodeando aqui, porque tem hora que eu não consigo, né? Eu tenho que rodear. Essa leitura que eu fiz com respeito à sabedoria, eu quero fazer outra aqui em Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Guarda bem, uma mulher assentada sobre 7 montes. Agora todo mundo conhece, o povo que entende geografia, e que eu não entendo quase nada disso aí, ele sabe muito bem onde está situada a grande mulher. A mulher afamada, ela está em cima de 7 montes, em Roma. Não é assim? Vocês entendem isso, não é? Em cima de 7 montes, ela está ali. E é sobre ela que a Bíblia está falando. Sobre essa mulher. Que a mulher é uma igreja. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Agora, eu não quero apenas pensar numa mulher como esta de Apocalipse 17, que é chamada a grande prostituta, mas eu quero pensar também numa outra mulher, que ela é chamada a Senhora Eleita. Amém? Eu creio que você já foi lá na frente. Estou pensando em 2 mulheres agora. Uma está sentada sobre 7 montes. É a grande prostituta. E a outra está baseada tudo dela. Tudo que ela crê, tudo que ela tem, está baseado também em 7 montes. E que muitos não conseguem entender. Mas quem tem sabedoria, aleluia. Quem tem sabedoria não pensa nem que a da besta está na manteiga, no código de barra. Não. Isso é falta de sabedoria. Quem tem sabedoria não precisa nem preocupar de que vai vir alguém com raio laser e marcar a nossa testa com 666, a mão direita. Quem tem sabedoria não precisa nem preocupar com isso, porque sabe que não é isso. Se isso acontecer, não é isso. Você entendeu? Se isso acontecer, se eles vierem e marcarem cada pessoa, ainda não é a marca da besta. Porque tem um que tem sabedoria e sabe o que é. E quando está para manifestar a coisa, sempre o diabo vem na frente com um monte de figurinha. Ele vem para poder enganar, tirar a atenção da pessoa.
Tirou através do SIC, que você sabe que se você não tiver o SIC, você não compra e não vende. Então, se você achar que é isso, o SIC já é a marca da besta. Que você sabia que sem o SIC você não compra e não vende. E quando veio isso, cuidado com a marca da besta. Não é, filho, pode ficar sossegado. Quem tem sabedoria sabe qual é a marca da besta. A marca da besta não é raio laser. A marca da besta é religião. E vem exatamente de uma mulher que está sentada sobre 7 montes. Vem a marca da besta. Para o povo que crê, que admira, que honra, que enaltece, que guarda as doutrinas desta mulher prostituta. De Apocalipse 17. Aleluia! Mas nós temos a fé que Deus tem uma senhora eleita, que ela não está sentada sobre 7 montes de Roma, mas no entardecer, Deus levantou uma igreja através de 7 montes também. E o diabo, para enganar, sempre vem com 7 agora. Ele largou a mão do 6 e pegou no 7 porque ele sabia que ia nascer na terra o William Marion Branham. Ele só tem um homem na terra e o negócio dele tudo é 7. A numerologia de Deus, irmão Branham diz que o número de Deus é 7. E eu creio nisso, porque eu creio na Bíblia, eu creio no profeta. E eu não importo quem é que fala que o William Branham não é de Deus. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu sei que ele é. Não vou nem discutir com a pessoa. Eu vou simplesmente mostrar que eu creio. Se tem um 7 no qual a mulher, a prostituta, está sentada, tem um 7 no qual a senhora eleita também está sentada. Ei, glória! E aí você começa, eu começo a me sentir religioso. Aleluia! Glória a Deus. Vamos então mexer em outras coisas aqui agora? Porque não somos uma denominação 56. Porque haverá gente que vai ser enganado. Haverá um grupo que você pode fazer o que for com ele, que ele vai ser enganado. Vai ter que ser enganado. Mas haverá um outro grupo que você pode fazer o que você quiser com ele. Ele não tem jeito de ser enganado. Qual grupo você está? Aí está. Tem um grupo que você pode pregar para ele, pode falar que Jesus é bom, que ele come, Jesus é curador, ele come, Jesus Cristo salva, ele come, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, ele come, Jesus Cristo voltará, ele come. E esse é um grupo que vai ser enganado e você não pode movê-lo daquilo que ele crê, porque ele come aquilo perfeitamente e é tão paralelo ao de Deus, como tem sempre na terra o homem de Deus e o homem do diabo. Desde Noé você vai ver, desde Abel e Caim você vai ver, tinha Abel, mas tinha Caim. Você vai ver na arca, tinha a pomba, mas tinha o corvo. Você vai ver na terra, tinha Jesus, mas tinha Judas. Você vai ver na igreja primitiva, tinha o Espírito Santo, mas tinha o Espírito do Anticristo. Você vê durante as eras, tem o profeta e o falso profeta. Agora, você chega na última hora, tem a igreja do diabo e a igreja de Deus. E cada uma está sentado num monte também. E eu vejo desse jeito. Eu vejo a mensagem. Agora, quem tem espírito de sabedoria, saiba agora de que grupo você pertence. A que grupo você pertence? Tem um grupo que tem que ser enganado. E não pensa que eles são pagãos. Eles louvam a Deus, eles pulam, eles gritam, eles sentem, eles se emocionam. Eles choram mais que nós. Eles fazem um barulhão na igreja muito mais que nós.
E tem que ser enganado, a si mesmo tem que ser enganado. 56, porque não somos uma denominação. Haverá um grupo na terra, em outras palavras, que será enganado, pois ele os enganou. E havia apenas um grupo que não foi enganado. E este era aquele que tinha seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Esse não tem jeito de ser enganado. Mas quem foi enganado? No capítulo 17, você vai ver aí, verso 8, você vai ver que muitos admirarão a besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E eles admirarão. São os que admiram a Santíssima Trindade, admiram o sistema nicolaíta, apoiam o sistema nicolaíta, que é um pastor sobre outro pastor, um cabeça mandando em outros cabeças. Isto é sistema nicolaíta. Muito bem, vamos prosseguir mais um pouquinho. Agora, 59, por que não somos uma denominação? Vamos pensar nisso. Senhor Jesus, me deu o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1,17. Eu quero que o Senhor me dê o espírito de sabedoria e de revelação. E São Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E é isso que eu estou te pedindo, Senhor. Me dá um espírito de sabedoria associado à revelação. Porque isso fará bem a minha alma. Eu não quero coisa que faz bem só o meu corpo. Eu quero coisa que faz bem a minha alma. Você tem que querer coisa que faz bem a sua alma. E agora eu vou entrar exatamente neste lugar. O que faz bem a alma. Parágrafo 59. Porque não somos uma denominação. Agora pare. Veja como isto está se retirando através destas eras da igreja. O Espírito Santo falando claramente como esses dons estariam operando nos últimos dias. Os dons operando. Você sabe que nos últimos dias os dons operou maravilhosamente. Começou com os pentecostais e completou com o irmão Brana. Que os pentecostais pararam em língua estranha. O irmão Brana teve os 9 dons. Aquilo estava nele, como um profeta de Deus. Agora, nós temos dons de cura operando. Oh, isso vai bem. Bem, irmão. Há outros dons. Não só dom de cura, porque o dom de cura te dá fama. O dom de cura enaltece o pregador também. Se há um dom que engrandece o pregador, é o dom de cura. E é o que mais os homens têm buscado, é o dom de cura. Por quê? A pessoa ora e o indivíduo é curado, é abençoado. E todo mundo olha para aquela pessoa e admira. E se tem um homem que devia ter sido admirado por cura divina, foi o irmão Brana. E se tem um homem que não deveria falar nada contra cura divina, era o irmão Brana também. Porque ele recebeu direção de Deus para orar pelos enfermos. Foi Deus quem deu aquilo para ele. Diz, você tem um dom de cura para levar ao mundo. E se você for sincero e fizer com que as pessoas creiam em você, dura isso, irmão. Porque crer em Deus é fácil, até o diabo crê. Mas difícil é crer no William Brana. Você já viu isso? Porque está escrito assim. Jesus diz, crede em Deus, crede também em mim. Os fariseus diziam, tudo bem, crê em Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Mas negócio, crê em mim? Crê em Jesus de Nazaré? Não. Aí não. Crê em Deus, tudo bem. Mas crê em William Brana? Aí não. E aí que está o engano das pessoas. Eles não conseguem ver a manifestação de Deus em seu tempo. Lá foi o Oriente, aqui é o Ocidente. Lá foi o início, aqui é o fim.
E é por isso que Jesus Cristo é alfa. E ele não diz que é meio, ele diz que é ômega. Alfa é primeiro, ômega é fim, é último. Ele não fala nada do meio. Porque assim como veio o primeiro, Cristo, alfa, pregou, teria que vir Cristo no ômega. Outra vez, num profeta. Cristo num profeta. Para poder revelar o que aquele meio de 7 eras da igreja não conseguiu ter. Tinha que vir um aqui para revelar. Amém? Vocês estão entendendo a simplicidade de Deus? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. O dom de cura é apenas um deles. Esta é apenas uma coisa um pouco menor. Irmão Brando falando do dom de cura. É uma coisa um pouco menor. Pois aqui está um dom muito maior, aqui mesmo. Ele está falando ali. Aqui tem um dom. Aqui está um dom muito maior, aqui mesmo. Qual seria melhor? O dom do Espírito Santo de sabedoria para juntar as partes da palavra de Deus e mostrar à igreja onde é que nós estamos ou ter alguém curado. O irmão Branco está perguntando. Responda agora, vamos ver. Responda se você é homem. Responda se você é cristã, se você é cristão. Qual é melhor? Você que veio com dor para a igreja. Qual que é melhor? Vamos ver se você consegue ter essa revelação. Qual é maior? Pois aqui está um dom muito maior aqui mesmo. Qual seria melhor? O dom do Espírito Santo de sabedoria para juntar as partes da Bíblia, da palavra de Deus. Para pegar Mateus 28, 19 e revelar para você o que é Mateus 28, 19 com sabedoria e dizer para você, é Atos 2, 38. Qual que é melhor? Qual dom que é maior? O dom do Espírito Santo de sabedoria para juntar as partes da palavra de Deus e pegar e mostrar para você o que é primeira, segunda etapa do irmão Brana e juntar aquilo tudo e trazer para você a terceira etapa. Qual é maior? Ou você ver alguém curado? Como que o povo gosta de ver alguém curado? Principalmente se nós estamos doentes. Nós queremos é cura. Se nós estamos doentes, nós não queremos sabedoria. Nós queremos é cura. Não é isso? Mas vamos buscar o que Deus tem primeiro. Por isso buscam tudo errado. Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, buscai em primeiro lugar. Nós vamos e buscamos as acrescentadas e deixamos a de primeiro lugar. Todo mundo vai nas acrescentadas. Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar céu, é buscar justiça, é buscar perdão, é buscar salvação, é buscar batismo com o Espírito Santo. É isso. Buscar o reino de Deus é buscar o governo, a liderança de Deus sobre nós. Agora o que nós fazemos? Senhor, cura meus rins, cura minha bexiga, cura meu estômago, cura minha cabeça. Agora Jesus disse que é para nós buscarmos o reino e essas outras coisas Ele vai nos acrescentar. Tem hora que você vai dizer, mas eu não pedi para Ele tirar essa dor, ela desapareceu. A igreja tem que chegar nesse ponto. Não é aquilo, e eu já pedi, já orei, mas não sairei nada. Pois certo, você buscou o quê? Eu busquei cura. Ele não mandou você pedir cura? Ele disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso quer dizer, buscai as coisas do Espírito, as coisas que são de cima, as coisas que são do céu. E depois, a dor de barriga, a cura para o pulmão, para os pulmões, para o coração, para o fígado, para os rins, para a coluna.
a cura para o intestino, para a bexiga. Eu acrescento. Os demais eu acrescento. Busca o espiritual, que eu te dou o natural. O problema nosso, o problema do mundo, é que busca o que Deus não mandou buscar. Deus não tem de acrescentar nada. Ele para e fica assim, você não sabe me buscar, me falta sabedoria. Cadê o dom de sabedoria? Paulo disse, dê-nos sabedoria, que está associada com a revelação. Espírito de revelação. Sabedoria e espírito de revelação. Então eu sei o que vou pedir, o que vou buscar. Irmãos, se nós nos preocupássemos muito mais com a nossa vida espiritual, nós seríamos pessoas mais sadias. O problema nosso é que nós preocupamos com o que Deus não mandou preocupar. E estamos deixando de lado o que Deus mandou buscar. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. A primeira coisa que as pessoas pedem, até aprendem nas igrejas hoje, pede carro para Deus, pede uma fazenda. Eles querem só viver numa boa. É o jovem rico. Essas igrejas é o espírito do jovem rico. Eles chegam ao ponto de ficar tão rico que eles têm que fazer novos celeiros, derrubar os celeiros velhos, fazer novos, porque Deus abençoou tanto, mas não fizeram nada para a alma. Fizeram foi para o corpo. Você vê as pessoas lamentando, chorando, as pessoas preocupadas, mas em coisas naturais. Você não vê as pessoas chorando porque são salvas. Eu sou salvo, graças a Deus, e começa a chorar porque é salvo. Ele vai chorar mais porque ele foi curado, foi abençoado. Mas porque foi salvo. Olha, Deus me deu um dom, eu conhecia a sua palavra, eu não sabia o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje eu sei, é Senhor Jesus Cristo. Eu não sabia, mas hoje eu sei. Eu não sabia a posição da mulher na igreja, mas a própria mulher diz, mas hoje eu sei. A mulher mesmo é que tem que aprender isso. Ainda que o meu pastor diga para eu fazer alguma coisa e ir ler mensagem na frente, no púlpito, para todo mundo ficar sabendo, ainda que ele mande fazer, eu não vou fazer, sabe por quê? Porque eu tenho o dom de sabedoria e de revelação. Isso daí eu sei minha posição. Eu, como uma mulher, vou ficar calada na igreja. É assim, diz Paulo. Eu tenho que obedecer a Bíblia. 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, 8 a 15. Vamos deixar a escritura, que quem quiser ler, vai ler. Amém? Aleluia. Deixa eu repetir outra vez aqui, parágrafo 59. Porque não somos uma denominação, pois aqui está um dom muito maior aqui mesmo. Qual seria melhor? O dom do Espírito Santo de sabedoria para juntar as partes da palavra de Deus e mostrar à igreja onde é que nós estamos ou ter alguém curado. Então nós queremos uma igreja sábia. Ela quer alguém que tenha o dom de sabedoria para tomar a palavra de Deus e mostrar para a igreja em que hora ela está vivendo. Em que etapa ela está vivendo. Gente, nós precisamos disso. A igreja precisa de pastores. É para isso. Pastores que tenham sabedoria associado com a revelação, para poder tomar a mensagem do profeta e ver onde o irmão Brana diz que os selos foram revelados. Ver o que o irmão Brana diz que tinha que acontecer para os selos serem revelados. Dar isso para o povo. Entrega isso para o povo. Não é uma doutrina nossa. Entregar isso para o povo. Foi assim, diz o Senhor. O profeta é quem falou. O que tem que acontecer para o selo ser revelado? A era tem que terminar, o cordeiro tem que sair do trono para poder revelar os selos. Ele deixa de ser cordeiro, ele é leão, toma o livro. E quando ele toma o livro, ele converte em leão. Intervalo 105. É fácil, é tomar a própria mensagem do profeta e ver isso. Que Cristo já venceu todo esse tempo intercedendo no trono do Pai, mas que agora Ele está em seu próprio trono como um vencedor.
Ele não está num trono mais intercedendo, porque ele já intercedeu para quem vai entrar ainda. Ele já intercedeu. O Cordeiro intercedeu até o último. Saiu para revelar os selos. E agora onde ele está? Ele está sentado no seu trono, não no trono do Pai. Parágrafos 74 e 78 do primeiro selo. Vai ler. Vai ler a mensagem? É assim diz o Senhor. Eu estou apenas citando para você, mas você vai ler. Confira. Confira com a mensagem do profeta. Se não for isso, não creia. Mas se for, cale a boca. Admita. Peça a Deus espírito de sabedoria para poder conhecer essas verdades associadas com a revelação. Amém? Amém? Aleluia. Todos nós queremos estar bem. Eu, porém, antes prefiro ter a minha alma bem do que o meu corpo. É o profeta que está dizendo isso aqui. Todos nós queremos estar bem, mas o que nós preferimos é ter um dom de sabedoria que estava operando naquela hora que o profeta estava pregando e que está operando em qualquer hora que nós estamos pregando a palavra de Deus. Dom de sabedoria que ele está operando exatamente nessa hora para mostrar para a igreja onde é que estamos, em que momento estamos vivendo, que tempo estamos vivendo, dentro ou fora de Laodiceia. Onde nós estamos vivendo? Com os selos revelados ou não revelados? O eleito sabe, ele tem sabedoria. Diz, os selos foram revelados. Se o selo foi revelado, a era terminou para o eleito. Não terminou para o mundo, vai até o rápido. Mas terminou para o eleito. Porque é o eleito que conhece a revelação. Não é o mundo que vai conhecer. É o eleito que já conhece esta revelação. É o eleito que sabe onde ele, esse Cristo, está entronizado no seu coração hoje. Se ele veio desde o Pentecostes fazendo isso, muito mais agora, depois de sua obra intercessória, o que ele faz dentro do eleito. Sabe o que Cristo está dizendo para nós agora, dentro de nós? Sou o conquistador. Conquistei. Venci. Agora, todo mundo sabe, ele venceu o inferno. Ele venceu a tumba. Mas ele venceu o seu período de intercessão. E depois veio para revelar estes selos para trazer a igreja. Para quê? Para que a igreja tivesse onde se assentar. Se a grande prostituta de Apocalipse 17, ela está assentada em 7 montes, em cima de 7 montes. E é a única que está alicerçada sobre 7 montes. Uma mulher, uma igreja assentada, sustentando o mundo com sua doutrina. Sustentando o mundo com aquilo que ela crê. O mundo inteiro é sustentado com a Santíssima Trindade e veio tudo dela. Não veio dos apóstolos. Os apóstolos não ensinaram isso. Quando você lê na Bíblia os apóstolos falarem Pai, Filho e Espírito Santo, você não deve levar aquilo para 3 pessoas distintas, porque Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. 1 João 5,20 diz: e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Se tiver outro fora dele, é mentiroso. O Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Tem mais alguma coisa? Eu acho que eu não vou ter tempo aqui. Ele diz: há apenas uma cidade que eu conheço no mundo, parágrafo 60, porque não somos uma denominação. Há uma cidade que eu conheço no mundo, há 2 cidades que eu conheço, que tem 7 ou mais montes nela. Cincinnati, no estado de Ohio, é uma delas. Supõe-se que a fábula de algum outro lobo seja a lenda de Cincinnati. Vocês conhecem isso. E assim por diante. Porém, tem mais do que aquilo nela. Mas não há nenhuma igreja que domina em Cincinnati. Há um só lugar em todo o mundo que tem uma igreja assentada sobre 7 colinas que domina o mundo inteiro. Agora, eu acabei de chegar de lá.
todas estas coisas. Eu vi lá onde dizia, aqui a sabedoria, capítulo 13. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, não de um bando de homens, um grupo de homens, mas de um homem. Bom, Brano é bom por causa disso. A Bíblia não diz que é um bando de homens, um grupo de homens, mas é o número de um homem. E seu número é 666. E ali está Vicário, filho dele, na coroa dele. Vicário, filho dele. 666. Agora, eu quero terminar a mensagem aqui, partindo para o outro lado, para 777, porque senão ela fica só em 666. Vamos um pouquinho agora? Aleluia. Quem gosta de navegar desse lado de cá? Tiago 1,5 nós já lemos, Tiago 1,17 nós já lemos, 1 Coríntios 12, versos 7 e 8 já lemos, Apocalipse 17, 9 também nós já lemos. Que coisa, já lemos tudo que eu queria ler aqui. Ainda tem muita coisa, mas o nosso tempo aqui é escasso. Eu quero, dentro desse espaço aqui, se for possível, ler para vocês sobre o 7 nosso. Parágrafo 138 ao 153 da mensagem Parábola na Brecha. Outra vez? Sim. Se nós falamos da grande prostituta e sempre estamos falando dela, agora vamos falar da senhora eleita. A senhora eleita é diferente. Aqui eu não estou falando da senhora Brana, eu estou falando da senhora eleita. Certo? Da senhora eleita. Assentada sobre 7 montes. Porque foi Deus quem falou isso aqui, ó. Agora, no divino amor, amor divino. Como pode ser aquilo amor divino se não é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor divino. Agora, quando Billy e eu começamos a rodar, eles estavam de carro, né? Tinha uma caminhonete. E começamos a rodar, e Billy adormeceu outra vez. E isto disse. Aí vinha a voz e falava com ele. Eu lhe darei um sinal eterno. E eu disse, Senhor, que eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. Eu disse, qual é o sinal eterno, Senhor? Eu esperei uns poucos minutos e logo então eu olhei para ver Billy e ele estava dormindo. E ele disse, Deus falando, eu lhe darei um sinal eterno, outra vez. Ele disse, olhe na direção oeste de onde você está. E eu virei minha cabeça assim na caminhonete, para olhar, diminuir a marcha. Você sabe, e ó que coisa, o Espírito do Senhor. Eu senti como se pudesse gritar e chorar. E eu olhei e eu simplesmente vi uma montanha com seus cumes brancos. Eu disse, eu não sei. Não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo. Que ele viu uma montanha cheia de neve. Ele disse, seu nome está escrito sobre toda ela. Irmão, se tem uma marca da besta num povo, tem que ter uma marca de Deus no povo de Deus. Se montanhas, rochas no natural, aponta 7 montes para uma igreja sentada sobre aquele monte que domina toda a terra. Também tem uma igreja de Deus assentada num outro monte. 7 montes, que é o 7 de Deus. Se tem esse 7 aqui, que é da prostituta, tem o 7 que é de Deus. Tem que entender, é isso. E ali estava. Eu pensei, que é isto? E eu fiquei bastante fraco e comecei a parar. E Billy levantou e disse, o que está acontecendo com você? E eu segurei minhas mãos assim, suor pingava de minhas mãos e nevava. E o irmão Brana suando. Eu disse, Billy, algo está acontecendo. Eu sei onde uma vez eu tenho errado. Eu sei que tenho falhado com Deus.
E parecia que eu podia ouvir aquele hino sendo cantado e ver milhares de pessoas mistas, aleijadas, mancas, cegas e fracas. Ouvi um coro, uma voz, de alguma grande voz de renome, cantando: impuro, impuro. Os espíritos malignos o impeliu. Vocês conhecem o hino? Então veio Jesus e libertou o cativo. Eu podia ver a fila dos enfermos estendida por todos os lados. E eu tive de parar. Billy não sabia que aquilo estava acontecendo. E eu olhei para cima. Eu parei e olhei para cima da montanha. E vi aqueles 7 montes. Olha outra vez. Agora aqui, se você quer ver uma coisa, havia 7 picos no topo de uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha antes de você entrar no outro lado do país. Irmãos, até a montanha mostra fim de mundo, fim do tempo, fim dos gentios. Não tem mais nada depois daquela montanha. Ele diz, é o outro lado do país. Não há nenhuma outra montanha depois daquela. Não tem mais nenhum 7, mais nenhum profeta. Depois de William Branham, para os gentios, tem para os judeus. E ela ia, aquela montanha, ia do leste a oeste. Como a montanha estava disposta. E o topo era coberto de neve. Os 2 primeiros picos eram menores. Então, um grande pico. E então outro pico pequeno, e então um pico maior, e então um pico pequeno, e então uma montanha grande, enorme, longa, coberta de neve. E eu disse, Senhor, eu não entendo o que isso significa. Então o Senhor disse, quantos picos existem? Eu disse, há 7. Aí Deus perguntou para ele, quantas letras existem em seu nome? B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N. 7. Brana tem 7. Marion Brana. 7 letras. Cada nome. Amém? Vê o 7 aí? E havia 3 picos que se destacavam. Porque está relacionado os 7 e 3. Na era em que vivemos, está relacionado 7 e 3. Tem que ter 3 picos e 7. Os 3 picos maiores. E os 7 tem que estar ali. E havia 3 picos que se destacavam. Ele disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. Então, a primeira puxada, um tanto alta. Você sabe, o sinal na mão. Então, houve um pequeno intervalo ali, o tempo que eu fui tirado por estar muito cansado. Entre a primeira e a segunda etapa, irmão Branham ficou parado porque ele disse que estava muito cansado. Muitos de vocês recordam disso. E então veio o discernimento, a segunda puxada. Agora, eu tive outra, cerca de poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos, veio de volta como não era o meu ministério ainda. Olha, como não era o meu ministério ainda. Ele teve algo mais. Ele diz, mas não era o meu ministério ainda. E então veio o terceiro. 154, parado na brecha, diz, 3 é o número de conclusão. Vem o terceiro. 7 é a perfeição. 7 é o número de Deus. Ele diz isso na mensagem, os ungidos dos últimos dias, eu me esqueço o parágrafo, mas está ali. O próximo pico era o 5, número da graça. E o pico seguinte era o 7, o número da perfeição, o fim. Que tempo que nós estamos vivendo? Fim. Nós estamos vivendo exatamente aqui no tempo do pico, 7. É o terceiro porque é a terceira etapa, mas 7 picos nesta montanha.
olha uma grande montanha e olha quem crê nessa mensagem. Só pode ser a senhora eleita. Assentar nesse lugar. Assentar sobre esse monte. Alguém diz, eu não quero nem passar perto. E nós estamos assentados ali. Sobre o quê? Sobre uma doutrina que tem fundamento. Quem está na doutrina de Apocalipse 17, 7 montes também, tem uma igreja ali assentado. E você sabe que eu estou fazendo uma aplicação. Isto é real? Estou fazendo uma aplicação porque a gente vê claramente. Quem tem sabedoria, entenda. Se você associa essa sabedoria com a revelação, ela vai te mostrar que primeira e segunda etapa são passadas, mas a terceira etapa é a etapa do momento. Desde quando o irmão Branham revelou os selos, é uma etapa que não deteriora. Sabe quando ela vai vencer? Quando a noiva sair da terra. Este é o tempo que a terceira etapa vencerá. Quando a noiva sair da terra, termina a terceira etapa, termina o sétimo selo, diz o irmão Branham, que o sétimo selo termina ali, quando nós sairmos da terra. Agora, eu creio nisso. Não é doutrina minha, isso daqui está na mensagem do profeta. Se você nunca ouviu alguém pregar, pelo menos agora você ouviu. É isso que é bom, a gente ouvir a mensagem. Que a mensagem da hora que nós vivemos é a mensagem do descanso. 6 dias trabalhareis, o sétimo é o sábado. Sabe onde está descanso? Em Cristo. O sétimo, que é Cristo, estava onde? Cristo, que é o descanso, estava onde? Aonde está o descanso da igreja? 7 quer dizer descanso. Você não tem que preocupar mais. Você tem a doutrina perfeita. Assim como tem a perfeição do diabo em Apocalipse 17 da grande prostituta, tem a perfeição de Deus enquadrado na brecha. Agora a igreja está ali em cima, assentada, descansada sobre estes 7 picos. E sabendo que dentro desses 7 picos tem 3 picos grandes. Primeira, segunda e terceira etapa. Primeira etapa foi pássaros pequenos, segunda etapa foi pássaros maiores, terceira etapa foram anjos, só que vocês falam muito baixo. Terceira etapa foram anjos. O que está agora levando esta mensagem, trazendo esta mensagem para nós, são anjos, não são pássaros mais, são anjos. Foram anjos que vieram da eternidade e trouxeram a mensagem para o irmão Branham. E esses anjos estão aqui trazendo mensagem para nós. Não é outro anjo, ele está aqui. Amém? Vamos orar a Deus. Aquele sétimo anjo, aquele que estava ao lado do sétimo anjo, à direita do sétimo anjo, ele desceu, diz a mensagem do profeta aqui, materializando. Porque Cristo é revelado em sua... Cristo é o mistério de Deus revelado? 101, né? 101, a mensagem que veio dos Estados Unidos. Aquele anjo materializando. Aquele que estava ao lado do irmão Branham se materializou no irmão Branham. Não foi em outro, não. Não foi em outra pessoa, não. Ele materializou nele. É isso que tem que se ver. Agora, o que você tem que esperar? Estou esperando arrebatamento, ressurreição, arrebatamento. É que eu estou esperando. Mas não haverá ressurreição para um crente se ele não tiver essas 3 etapas na vida dele. Não haverá. Ele precisa, ele depende. Senhor Deus, ajuda esta igreja, ajuda este povo com a sua palavra. Que nós todos sejamos revestidos com o espírito de sabedoria e de revelação. Para nós podermos ter essa revelação, Pai, do 7 do diabo e o 7 de Deus. Que se tem esse 7 da grande prostituta, tem o 7 onde nós estamos assentados, crendo que é o 7 de Deus. É o Senhor, a perfeição do Senhor. Se tem a perfeição do diabo em doutrina, tem a perfeição do Senhor em santidade, em verdade, em realidade na terra. E se a sua perfeição é Deus encarnado no homem, o que é a perfeição do diabo, Senhor? Se não Satanás encarnado no homem?
Mas no mesmo tempo, nós vemos também o Senhor encarnado na igreja, que a perfeição de Deus é o 7 na igreja, é Deus encarnado na igreja, 7 virtudes, 7 selos, 7 trovões, encarnado nesta igreja, encarnado nesse crente, preparando-nos e dando-nos fé para o arrebatamento. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. No caminho desta vida, Jesus me guia no caminho desta vida.